Bom dia a todos, pessoal. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer aí todos pela presença nessa mais um webinar. Agradecer também a participação da Qualis, né, que tem o nosso apoio, que está nos apoiando hoje nesse webinar. E hoje nós vamos falar justamente sobre o VMDR 2.0, que é justamente uma nova abordagem na gestão de vulnerabilidade baseada em risco, né? Então, está com a gente aqui hoje o Eduardo Xavier, que é o Sales Engineer Qualis Brasil, e eu sou arquiteto de segurança da Certus IT Security. Bom dia, pessoal. Prazer. Obrigado pela presença. Pode tocar, Jonathan. Perfeito, então. Então, rapidamente, pessoal, aqui é a nossa agenda de quais são os nossos tópicos que a gente vai conversar hoje. Inicialmente, falando um pouco sobre os novos desafios de um processo e de uma gestão de vulnerabilidade eficaz. Depois, a apresentação das novidades do VMDR 2.0, quais são os benefícios, né, dessas atualizações. Gerenciamento de riscos cibernéticos, fechar a lacuna entre TI e segurança, né, que são duas áreas aí que devem trabalhar em conjunto. Outros aplicativos da Qualis, né, que trabalham em conjunto com o VMDR, uma rápida demo e no final a gente vai ter também algum tempo aí para responder a quaisquer dúvidas e perguntas. Então, quais são os novos desafios que a gente vem enfrentando numa gestão de vulnerabilidade? O primeiro desafio que a gente encontra em várias empresas é especialmente a parte de muitas ferramentas, né? Então, a gente tem uma ferramenta que vai fazer nosso inventário de ativos, outro vai fazer a detecção dessas vulnerabilidades, eventualmente eu tenho uma ferramenta de priorização, muitas vezes a gente ainda trabalha numa priorização baseada em CVE, em criticidade, e eu tenho uma quarta ferramenta para a parte de resposta. Isso, obviamente, demanda um tempo muito grande, né, das nossas equipes, tanto da equipe de SI, tanto com a equipe de TI, para fazer a gestão, sem falar na especialização. A gente precisa de profissionais qualificados em cada uma dessas ferramentas. Então, esse é um dos problemas. Outro problema muito grande nos últimos anos é justamente a exploração, né? A gente começa a ver cada vez mais exploits no nosso ambiente. Se a gente olhar do número desde 2012 até 2021 e se comparar só entre 2020 e 2021, mais que dobrou o número de exploits e exploração e zero days que a gente tem. E isso é visível, né? A gente percebe a cada dia mais e mais ameaças, incidentes de segurança em grandes companhias acontecendo ao redor do mundo inteiro. Por outro lado, a gente também tem uma diminuição do tempo de exploração dessas vulnerabilidades, né? Lá em 2018, a gente percebia lá um tempo médio de 352 dias entre uma massiva utilização de um exploit para explorar uma vulnerabilidade. Em 2022, esse número ele chega a 9, né? E a gente não pode esquecer do Log4j, que demorou apenas 48 horas para começar a ser explorada. Então, os atacantes, digamos assim, eles se qualificaram de uma maneira para utilizar de uma maneira muito rápida a exploração dessas vulnerabilidades. E na contramão disso, a gente não reduziu o nosso tempo de remediação, né? Se por um lado, cada vez mais rapidamente os atacantes utilizam e exploram de forma mais ágil, a nossa remediação ela continua da mesma forma que a gente vinha trabalhando há muito tempo, né? Então eu tenho um trabalho muito grande, eu preciso validar, eu preciso testar, eu preciso fazer o processo de remediação acaba ficando muito longo, né? A gente tem aí empresas que trabalham de 6, 7, 8 meses, até 10 meses para fazer uma exploração. Desculpa, uma correção, uma remediação. Outro ponto que vem sendo levantado em conta aí, que é um risco, né? Que é um problema, é justamente a questão do cyber risk elevado, né? A gente, por um lado, muito bom, né? A gente finalmente tem o apoio aí do C-Level, das organizações,
para que agora a segurança passa a ser um risco corporativo, né? A gente vê isso em relatórios do Banco Mundial, vários relatórios aí colocando a área de segurança, os riscos cibernéticos como um risco organizacional, né? Então, isso é algo muito importante, mas isso, obviamente, demanda um foco muito maior para a área de segurança e a gente precisa, sim, ter uma organização cada vez maior, justamente para fazer essa remediação. E, por fim, um ponto bem importante é justamente a parte de criticidade. A gente não pode mais fazer uma priorização com base em criticidade, né? Aqui a gente tem um gráfico, uma linha do tempo mostrando, olha, hoje o universo de vulnerabilidades conhecidas no mundo é na casa de 185 mil, né? Então a Qualys hoje, todas essas vulnerabilidades estão mapeadas dentro da plataforma Qualys e ela é capaz de identificar. Imagina esse universo se eu tiver 50% dele no meu ambiente e eu precisar começar a corrigir. É um número muito elevado. Se eu pegar nível 5 ou 4, que durante muito tempo a gente fez isso, ainda assim é um número muito elevado. E a gente precisa começar a reduzir, né? E a melhor forma de reduzir e começar a definir uma estratégia de correção é justamente baseada em risco. E aí a gente tem aqui uma linha do tempo mostrando, né, como esse número diminui quando eu vou começar a falar de risco. Então, olha, eu quero trabalhar com probabilidade com exploit disponível. Diminui já para 55 mil. Eu quero trabalhar com exploits que estão maduros, são amplamente utilizados. Eu já diminuo para 3 mil. Quando eu vou falar que, olha, é exploração, um malware utiliza essa vulnerabilidade, a gente já está falando em 700. E a gente vai refinando esse número até chegar lá, por exemplo, com o Log4j e Heartbeat. Bom, a gente está falando de 177 vulnerabilidade. Então, a gente começa a falar de risco. Olha, eu quero mitigar o risco do Log4j. Quais são as vulnerabilidades que eu preciso olhar? Eu não vou mais olhar para 185 mil. Qual dessas 177 eu tenho dentro de casa, né? E isso tudo a gente precisa fazer com o apoio de uma ferramenta. E aí agora eu vou convidar o Xavier para começar a apresentar justamente como é que a Qualys resolve todos esses principais problemas que a gente levantou aqui nessa primeira parte. Perfeito, Jonathan, obrigado. Bom, pessoal, então, falando um pouco de como a Qualys aborda essa frente, né? A gente trouxe uma primeira abordagem, né, com o lançamento do VMDR, né, que já vinha com um foco em não só em detectar a vulnerabilidade, né, mas trazer contexto em cima disso, né, trazer um contexto de risco mapeado em cima dessas vulnerabilidades, né, e também dando a possibilidade da gente reagir a essas vulnerabilidades, né? Possibilitar que dentro de uma mesma plataforma a gente consiga tanto entender o meio ambiente, né? Começando numa gestão de ativos, a gente entender inventário, entender sistema operacional, entender o que faz parte do meio ambiente no universo de ativos gerenciados, a gente entrar realmente numa camada de detecção, entender dentro desse meu universo o que eu tenho de vulnerabilidade, né? O que eu tenho de falhas de conformidade, né? E esse número costuma ser, como a gente viu agora há pouco, extremamente elevado, né? Sem nenhum contexto em cima disso, é impraticável a gente navegar em cima das vulnerabilidades, né? A gente começa a gestão com algo impossível de atingir, que é deixar, no fim do dia, o ambiente mais seguro. Então, para isso, a gente trouxe, né, justamente essa camada de priorização, né, para adicionar risco em cima de vulnerabilidade, né? Então, a gente já não está mais tratando algo que vem de uma métrica de mercado como o CVSS, olha, isso é crítico, mas isso é crítico para mim, isso é crítico para esse ativo, isso é crítico para essa máquina, né? Qual o risco associado dessa vulnerabilidade? É uma infecção de malware? É uma perda de dados? Né? Então, a gente trouxe essa camada de priorização justamente para eu destrinchar do meu total de vulnerabilidades o que eu preciso corrigir com uma urgência maior e possibilitar, né, que seria a última etapa aqui, a correção de fato disso, né? Então, pela própria plataforma, a gente conseguir entregar
patches, né, quando disponível para correção, ou ações que a gente possa executar de mitigação naquele ativo, tá? E aí, trazendo isso para a abordagem do VMDR 2.0, além de todo esse ciclo que a gente comentou, né, que, enfim, terminaria ali com a questão da correção, a gente adiciona uma camada mais profunda ainda de priorização, que é a nossa capacidade de quantificar esses riscos, né? E aí a gente está falando de risco tanto de vulnerabilidade, né, de uma pontuação, no caso, tanto para as vulnerabilidades, quanto para os próprios ativos gerenciados pela plataforma. Então, a gente consegue medir de uma forma numérica e gráfica, de uma forma bem simples, né, o quão arriscado, o quão risky, né, seria aquela vulnerabilidade ou aquele ativo, tá? E aí, falando um pouquinho de números da plataforma, né, a Qualis, ela já tem um certo tempo no mercado, né, a gente atua principalmente na frente de gestão de vulnerabilidade há bastante tempo, né? Então, falando um pouquinho de números de detecções de vulnerabilidade, de patches que a gente aplicou via plataforma, né, do quanto a gente consegue corrigir vulnerabilidades, né, da quantidade de scanners, de agentes que a gente tem implementados pelo mundo afora globalmente. E falando um pouquinho do VMDR com o que a gente chama de True Risk, né? Então, o True Risk, ele é basicamente como a gente traz essa pontuação, como a gente apresenta isso de forma mais gráfica, né? E a ideia é que a gente consiga traduzir o risco de uma maneira mais simplificada, né? Então, às vezes a gente está falando com uma população mais executiva, é difícil a gente explicar a associação de um risco, por exemplo, de ransomware, ou de perda de dados, ou de, enfim, exploração pública, mas é muito fácil a gente colocar uma pontuação, um número por trás disso, né? Então, é isso que a gente pretende com o TrueRisk e, logicamente, né, se valer desse tipo de filtragem para que a gente consiga também priorizar e aplicar remediações de uma maneira mais agilizada, tá? Então, entrando um pouquinho de detalhe dessa pontuação, né? Então, aqui a gente tem esse racional de como a gente calcularia o risco para os ativos. A gente tem vários fatores que vão influenciar nisso, tá? A própria criticidade do ativo, né? Então, eu posso, inclusive, importar essa criticidade de uma fonte externa, de um ITSM, por exemplo, ou eu posso definir isso, posso dizer para a ferramenta quais os ativos que são críticos para mim, e a gente tem algumas formas de fazer isso também. A quantidade de vulnerabilidades que aquele ativo tem, logicamente, vai influenciar também na pontuação de risco, né? E dentro das vulnerabilidades, né, o risco associado à vulnerabilidade em si, né, que seria a próxima etapa aqui. Então, aqui a gente tem isso de forma bem gráfica, né? Então, o que a gente considera para elevar a pontuação dessa vulnerabilidade, né? O que eu tenho de malware associado, qual a maturidade do código que explora essa vulnerabilidade, se existe ator malicioso fazendo abuso dessa vulnerabilidade, né? O que existe de controle compensatório, quer dizer, existe um patch de fato que pode ser aplicado, existe alguma mudança de configuração que pode ser feita. Então, são fatores que a gente vai utilizar justamente para trazer essa pontuação. E, com isso, a gente consegue também trazer, né, uma visão de acompanhamento mesmo, né, de variação do risco para um grupo específico de ativos, né? Então, eu posso acompanhar essa pontuação de uma maneira global para o meu ambiente inteiro ou para um grupo específico de ativos para a gente entender a variação desse risco ao longo do tempo, né? Isso aqui acaba refletindo também a capacidade, né, de atuar em cima dessas vulnerabilidades e de diminuir de fato esse risco, né? Então, em vez de eu começar a olhar, olha, quantas vulnerabilidades eu estou corrigindo versus quantas eu tenho no meu ambiente, né? A gente começa a quantificar da seguinte forma: quanto que o meu risco diminuiu hoje, quanto que o meu risco aumentou hoje, né, ou amanhã, ou quanto ele variou ao longo dos últimos 10 dias, por exemplo, aqui. Então, a ideia é que a gente consiga também mostrar isso, né, e quantificar isso para que seja de fato a métrica principal em termos de
e gestão de vulnerabilidade, tá? Então, aqui, inclusive, a gente mostra isso de uma forma bem gráfica, né? A gente planeja também mostrar um pouquinho disso para vocês, um pouco na prática, ali na própria console, mas essa seria uma visão que a gente teria de uma forma global do ambiente, né? E o próprio TrueRisk, o próprio VMDR 2.0, ele já está embutido no VMDR, tá? E aí até fazendo um breve comentário sobre a vantagem da gente usar uma plataforma SaaS, né? A Qualys, ela consegue trazer melhorias, ela consegue trazer funcionalidades novas, né, numa velocidade muito grande, né? Porque do nosso lado, né, fica muito mais fácil de eu trazer um botão novo, uma funcionalidade como essa, por exemplo, como o TrueRisk, e não dar esse fardo, né, para o cliente ter que atualizar, de repente, uma console, um servidor. Então, no nosso lado é muito simplificado. Então, todos os clientes que já usam o VMDR, né, já vão poder usufruir dessa plataforma, dessa nova funcionalidade. E aqui um pouco da visão, se a gente comparar o TrueRisk versus o CVSS, logicamente, né, a gente não pode ignorar o CVSS, é uma métrica de mercado bastante importante, mas ela acaba sendo muito genérica, né? Ela acaba faltando um pouco com um contexto, às vezes, de um ambiente, né, de um ativo específico, né, de outros elementos ali que na prática, né, no ambiente rodando, no dia a dia, acaba desvirtuando um pouco, né, o propósito de marcar aquilo como um risco altamente elevado. Então, se a gente comparar, né, o que a gente coloca como crítico versus o CVSS, a gente vê uma redução muito significativa, né? Principalmente pelos fatores de risco que a gente está colocando ali, controles compensatórios, enfim, a capacidade daquela vulnerabilidade ser explorada de fato. Então, a gente vê uma redução drástica aqui, se a gente fizer uma comparação direta com o CVSS. E aí, falando um pouco da integração entre o mundo de TI, né, e de segurança, que, na verdade, são equipes que costumam caminhar junto, né, mas com o que o Jonathan colocou no começo, né, às vezes a gente tem múltiplas ferramentas, a gente tem times que tem ownership, né, que tem, digamos, a alçada daquele tipo de atividade, né, isso acaba prejudicando um pouco, né, a capacidade de agir de forma rápida em cima das correções, né? Então, pegando um cenário clássico, né, que a gente discute muito com clientes, com parceiros no dia a dia, que eu tenho aqui minha ferramenta de gestão de vulnerabilidade, faço os meus scans, retiro aqui as minhas vulnerabilidades, exporto isso para um Excel, um CSV, levo lá para o time de infra, para daí eles imputarem isso numa ferramenta de operação que vai distribuir ali, de repente, as correções. Então, isso leva um certo tempo, isso acaba atrasando, inclusive, a correção e deixando o ambiente exposto, né? Então, a ideia aqui é que a gente consiga interagir com ferramentas de ITSM, no caso específico aqui, a gente está falando do CF-Sinal, para que a gente consiga automatizar essas correções, né, e criar um tracking disso via a própria ferramenta. Então, a gente conseguir criar tickets automaticamente dentro da ferramenta, né, e a gente conseguir orquestrar a distribuição desses patches via a própria ferramenta de ITSM. Então, quer dizer, não só a gente está usando ali a plataforma para entregar essa correção, como a gente também está criando um tracking disso junto ao time de TI, né, na ferramenta que seria o padrão, né, para se ter histórico de quando foi corrigido, o que foi corrigido. Tá? E aqui a gente traz uma outra novidade também, que é o QFlow. A ideia do QFlow é a gente automatizar frameworks dentro da solução de forma simplificada, né? Então, às vezes a gente tem diversos módulos, né, que interagem entre si, e a ideia aqui é a gente criar fluxos de automação de uma forma simplificada, né, sem que eu tenha que ter um conhecimento muito apurado em cima de APIs, né? Às vezes eu não tenho uma solução específica para fazer isso, às vezes eu não tenho time, eu não tenho
inclusive pessoas que vão me ajudar a fazer isso. A ideia é que a gente crie automações utilizando basicamente nenhum código, né? São um drag and drop que a gente consegue arrastar e criar ali sequências, né, de ações que a gente consegue fazer também. Também a gente tem a possibilidade dos alertas, né? Isso acabou sendo, na verdade, revisitado, a gente repaginou essa frente dos alertas. Então, basicamente, em várias condições, a gente consegue enviar alertas por e-mail, via Slack, via Teams, né? Inclusive com a própria integração com o ITSM. No caso de eu perceber uma vulnerabilidade específica, né, de eu monitorar por um dispositivo específico, a gente consegue receber alertas de forma automática também. Bom, e falando um pouco, né, de como isso interage com outros universos e outras aplicações que a gente tem na mesma plataforma, tá? Então, a gente falando um pouco do próprio inventário de ativos, né, e da importância que é eu manter isso sincronizado com o que eu tenho de CMDB, né? Então, a gente consegue tanto trazer informação do CMDB, quanto também povoar o CMDB, até porque a capacidade da Qualys, né, da plataforma identificar ativos, ela acaba sendo até mais profunda, né, com a quantidade de sensores que a gente tem, sensor passivo, as próprias varreduras, né, os agentes. Então, a nossa capacidade de identificar ativos acaba sendo bastante profunda, né, ao ponto que eu posso alimentar uma base, né, de CMDB que eu tenho também. A gente trouxe recentemente também a visão de monitoramento externo, de perímetro, né, que está embutido no inventário também, né, e é extremamente simples de ser configurado. A gente possui uma integração com o Shodan, que é uma ferramenta de inteligência, né, que traz ali insights sobre IPs públicos que você possa ter no seu ambiente. E também a gente trazer uma visão, né, mais apurada ali da classificação, tanto de SEO quanto de software, né, em termos de fim de vida, né, no quanto aquela aplicação, aquele SEO ainda é suportado. Então, se a gente for olhar, né, a possibilidade e a probabilidade de eu ter um software que entrou em fim de vida, vamos dizer, nos 2 últimos anos, é muito provável que ele vá estar vulnerável, né, que ele não está recebendo atualizações de desenvolvimento, correções, então acaba elevando o risco também. E outra frente seria a própria capacidade que a gente tem de correção, né, que é via a gestão de patches dentro da própria plataforma, né? A gente já não é uma novidade, mas acaba ainda sendo bastante disruptivo, digamos assim, né? Quando a gente fala de dois universos que já existem há muito tempo, né, no mercado, que é a gestão de vulnerabilidade e a gestão de patch. Agora, a gente trazer esse contexto numa mesma plataforma, né, a gente acaba criando uma automatização de correção de risco, se a gente for parar para pensar, né? Porque não é a gente pegar e aplicar patch porque ele está faltando ou porque a Microsoft mandou. É a gente associar o risco a uma vulnerabilidade que tem um patch e a gente poder automatizar a entrega disso via uma própria ferramenta, independente de onde aquele endpoint está. Tá? E aí, com isso, né, com esse contexto de vulnerabilidade, com esse contexto de inteligência, né, a gente conseguiria, por exemplo, automatizar a correção de um determinado risco, né, com uma frequência específica, né, sem que eu tenha que parar o time, ou mobilizar outros times ou ir para uma outra ferramenta. A gente trazer isso de uma forma integrada dentro da mesma solução. E aí, logicamente, não se limitando ao universo Microsoft, né? A gente vê vulnerabilidades de uma série de aplicações, né? Uma série de binários rodando na máquina. Então, a gente também traz essa possibilidade de entregar as correções, não só com patch, mas também com ações customizadas que eu possa rodar ali nos endpoints. Bom, falando um pouquinho, pessoal, do reconhecimento que a gente teve de mercado recente, né? Então, a gente teve 3 premiações muito relevantes, né, no universo, no espaço de gestão de vulnerabilidade. Então, isso acaba
coroando um pouco essa estratégia, coroando um pouco a visão que a gente tem de mercado, né, de como a gente pensa em inovar na frente de ação de vulnerabilidade também. E aqui uma visão um pouco da nossa base global de clientes, tá? Se eu pudesse colocar todos os clientes do Brasil, eu tenho certeza que estaria bem mais recheado, mas para a gente dar uma visão de como a gente está posicionado de forma global. Bom, pessoal, a ideia é que a gente faça navegue um pouquinho pela console. Eu só vou preparar o ambiente aqui rapidinho, eu já compartilho com vocês. Bom, pessoal, então essa é a visão da console, né? Eu acredito que seja familiar para muita gente, mas falando de uma maneira geral, é uma plataforma em nuvem, né? Fica num data center da própria Qualys. A gente possui todos os módulos, né, que existem na ferramenta, eles estão disponíveis numa mesma console, tá? Inclusive, a gente consegue ter visões unificadas disso, né, entre vários módulos, né? E aqui a gente está vendo justamente, né, o ponto que eu comentei aqui, né, que eu consigo mostrar de uma forma muito simples, né, qual o meu risco de determinados ativos, tá? Então, se eu olhar aqui, por exemplo, para frente de vulnerabilidades, a gente vai ver um número muito elevado, até porque esse ambiente é um ambiente que a gente, né, inclusive tem uma massa de dados bastante grande, mas eu acho que ele acaba sendo bem ilustrativo, né? Então, se eu priorizar, por exemplo, aqui pelo próprio CVSS, a gente chega no número de 187 vulnerabilidades. 187 mil, desculpa. E se eu colocar aqui, né, a variável de risco da Qualys, a gente deve ver esse número diminuindo um pouco mais, né? Então, se eu colocar aqui um valor entre 90 e 100, né, que é como a gente entende aqui risco, a gente deve ver o número um pouco mais reduzido, quer dizer, caiu praticamente aqui pela metade, né? Então, o que eu trago de informação dentro do QDS, tá? Só para mostrar aqui para vocês. O que a gente tem de código malicioso, se existe controle compensatório, se existe inteligência, né? Quais são os atores maliciosos que estão usando isso, quais são os malwares que estão se valendo dessa vulnerabilidade, né? Se existe aqui algum controle compensatório. Então, se eu olhar para a instância dessa vulnerabilidade aqui, aí a gente tem, logicamente, todos os detalhes ali, todas as métricas padrão de mercado, né? O próprio resultado, ao que se refere essa vulnerabilidade, né? O que a gente tem de contramedida, né? O que eu tenho de controle aqui compensatório, o que o próprio fabricante aqui recomenda, né? Se houver patch disponível, né, a gente poderia aplicar aqui pela própria solução, logicamente dependeria ali de módulos estarem ativos, né, de existir conectividade com aquela máquina ali, mas eu poderia iniciar uma correção por aqui mesmo, tá? Então, o que a gente tem de malware conhecido em cima dessa vulnerabilidade, os detalhes de CVS que estão associados, tá? Inclusive podendo ser mais de um, né? E cada um vai ter a sua informação específica ali de inteligência, tá? E aqui, se a gente vem para frente de priorização, né, a gente já possuía ali na primeira encarnação ali do VMDR uma forma da gente priorizar as vulnerabilidades, né, apontando principalmente os riscos, né, apontando idade de vulnerabilidade. Agora a gente consegue virtualizar isso de certa forma contra o risco, né? Então, eu trazer uma pontuação em cima disso, como a gente comentou. Então, essa visão é a visão que a gente tinha ali no primeiro momento do VMDR. Então, aqui nesse exemplo, eu estou priorizando esse grupo de máquinas que tem essa quantidade de vulnerabilidades, né? Então, o primeiro critério que eu posso usar aqui
é a propriedade da vulnerabilidade, né? Então, unidade tanto de detecção no meio ambiente quanto da descoberta dela em si. Então, vamos dizer, eu quero olhar para vulnerabilidades que existem há mais de 6 meses, né, que estão associadas a ransomware. Então, aqui a gente uh, veria, né, um número extremamente reduzido, né? Ele, inclusive, vai trazer um racional disso, né, o quanto isso que a gente priorizou é do total, nesse caso aqui 7%, quantas vulnerabilidades são únicas, né, quantos patches a gente tem disponíveis. Né? Daqui mesmo a gente poderia criar uma tarefa para entregar justamente esses patches que estão faltando aqui. E uma outra visão que a gente traz agora no VMDR 2.0 é a visão disso com o risco Qualys, né, com a pontuação do Qualys Detection Score. Né? Então, se a gente considerar aqui os ativos que são críticos, né, com essa pontuação, a pontuação no range que a gente considera crítico, a gente consegue chegar num número, às vezes, um pouco menor. Né? Da mesma forma, a gente vai listar os pets, né? A gente vai listar as máquinas, o que eu tenho de vulnerabilidade única, né? O que a gente tem de remediação. Bom, e a gente indo para o universo dos ativos aqui, da mesma forma a gente consegue também trazer essa visão, né? Eu tenho aqui no inventário, né, também a pontuação dos ativos, tá? E aí, como a gente comentou, existem vários fatores que a gente vai considerar aqui. As vulnerabilidades que esse ativo tem, né, e as pontuações de cada vulnerabilidade, né, a própria criticidade que a gente pode atribuir ou importar de algum ativo, tá? Como a gente definiria essa criticidade, tá? A gente pode agrupar esses ativos de forma lógica aqui no que a gente chama de tags, né? Que acho que é um conceito bem difundido. Isso pode ser baseado em uma série de critérios, né? RGP da máquina, informações que a gente tem de inventário, né, software instalado, portas, enfim, uma série de critérios que a gente tem aqui, e aqui eu posso pontuar a criticidade desses ativos. Né? Então, vamos dizer, por exemplo, aqui eu tenho um grupo de máquinas, servidores web, né? Que eu quero dizer que eles estão no range XPTO. E aí todo mundo receberia essa criticidade de 5, né, atingindo esse critério aqui, estando nesse endereço, né, nessa faixa de endereçamento, tá? E isso vai contribuir por risco desses ativos aqui, tá? Então, quando eu olho aqui para o inventário, né, a gente pode também usar, de certa forma, a mesma métrica, né? Só que aqui eu estou buscando basicamente por ativos. Então, o que a gente considera crítico, né, ele está no range de 850 a 1.000. Então, eu posso usar esse critério aqui para listar quais são os ativos que eu tenho que são os mais críticos, né? E aqui, inclusive, eu posso usar essa informação justamente para mostrar isso no dashboard, por exemplo. Então, quero criar um widget aqui que eu vou chamar ele de ativos de alto risco. Né? Então, olha, eu tenho 41 ativos que são de alto risco. Beleza, eu quero ver quais são esses ativos. Né? Então, eu posso fazer um agrupamento nisso aqui pelo nome desse ativo, por exemplo. Só não estou achando aqui o nome. Domain, DNS. Bom, vamos fazer por tag, só para a gente ilustrar aqui. Mas, enfim, a gente consegue, digamos, olhar para isso de uma maneira bem simplificada. Então, a gente acabou de criar ali uma visualização dos ativos que são mais críticos, e eu posso deixar isso, né, de uma maneira mais gráfica ali, quando eu logo, por exemplo, na console, eu quero olhar para quais são esses ativos, por exemplo. A mesma coisa a gente consegue fazer com as vulnerabilidades. Né? Então, a gente estava olhando aqui
lá do ponto de vista do VMDR, né, aqui em Vulnerabilities, da mesma forma aqui também eu consigo criar uma visualização de dashboard. Lógico, a Qualys tem uma série de coisas prontas, né, que a gente pode já imputar na ferramenta, né, mas é muito fácil de eu chegar num filtro que faça sentido para mim, né, e mostrar isso de uma forma de monitoramento, né, mostrar isso em tempo real. Inclusive aqui em vulnerabilidade a gente consegue combinar uma query de ativos também, né? Então eu poderia combinar aqui os dois riscos, digamos assim, né? Então é algo que acaba sendo interessante também. Bom, pessoal, acho que era um pouco disso que eu tinha para compartilhar. Jonathan, você quer fazer algum comentário final? Bom, eu acho que é isso, né? Mostrar aí um overview aí da ferramenta, de como é que a gente faz essa priorização, como é que é organizado. E, enfim, a gente fica aberto aí quaisquer dúvidas que possam ter surgido, pode mandar aqui pelo chat que a gente vai responder. E qualquer questão também, qualquer aprofundamento, a gente também pode marcar aí uma reunião e fazer uma demo ou uma POC aí junto com vocês no ambiente de vocês. Aproveita a oportunidade, pessoal, inclusive complementando o que o Jonathan está falando, se vocês quiserem ver isso em ação, se vocês quiserem ter uma noção do quanto a gente pode medir o risco do ambiente de vocês, é muito simples da gente iniciar esse teste, tá? Como eu comentei, a plataforma ela é SaaS, então basicamente a gente consegue gerar de forma instantânea um ambiente, né? O setup também muito simples, né? Com os agentes, com os scanners, então a gente fica à disposição se vocês quiserem iniciar essa frente também. A gente vai abrir o espaço para as perguntas, então. Tem a primeira pergunta aqui da Gervânia. É possível criar workflows utilizando frameworks da ISO 27001? Sim, na verdade, a gente precisaria entender qual seria esse workflow, né? Qual seria o objetivo dele, mas de uma maneira lógica a gente conseguiria traduzir isso para um workflow dentro da plataforma também, tá? Eu acho perfeitamente possível, a gente teria que entender um pouquinho melhor sobre o caso de uso. Tem mais uma pergunta aqui sobre como funcionam os tipos de scan do Qualis. Tem opção de interno e externo, autenticado web, sim, Michele, tem essas opções e, na verdade, assim, a ideia do VMDR é que a gente não tenha uma limitação de sensor, né? Então, a ideia é que a gente se adeque ao ambiente, tá? Então, o que está incluso no VMDR? Você pode usar quantos scanners você quiser, tá, virtuais. Então, quantos, se você quiser separar por rede, quiser colocar um em cada localidade, né, você não tem um limite disso, né, você pode ter quantos você quiser. Em cima disso, a gente tem os agentes também, né, então você pode instalar agente num cenário que eu tenho um SO suportado, né, que eu tenho máquinas remotas, né, o agente ele vai trazer toda a capacidade, né, tudo que eu posso entregar, tudo que a gente viu na console, né, eu entregaria via o mesmo agente, né? Então, o agente ele também inventaria a máquina, ele também traz software instalado, ele também coleta ali as vulnerabilidades, né, e permite as correções. A gente tem scanners na própria nuvem da Qualys, então pensando em ativos publicados, né, mas às vezes num cenário de aplicação web.
A gente tem um sensor passivo também para detectar ali ativos que eu, por alguma razão, não conheço. Então, todas as sensores, eles fazem parte do VMDR. Tá? E aí a intenção é que o próprio administrador escolha o que faz mais sentido para o ambiente dele. Quais outras plataformas de ITSM, quais possuem integração? Então, a ServiceNow, Hoje a gente tem uma integração muito forte com o ServiceNow, né, que é uma integração, digamos assim, certificada, né, que foi feito um trabalho junto com a própria ServiceNow. Mas se a gente pensar em API, né, daria para se pensar em várias coisas, né? Então toda plataforma ela tem API, né? E daria para se pensar em outros tipos de automação nesse sentido, inclusive com importe de informações de inventário, né? De alimento ali de informações de vulnerabilidade também. perfeito. Se tiver um agente e um scan via IP na mesma máquina, conta como duas licenças? Não. Na verdade, tem uma configuração que precisa ser feito para isso não acontecer, né? O que a gente chama ali de merge. É uma opção que existe ali na interface da gente fazer o merge, mas por padrão isso não vem habilitado. Interessante, é uma boa prática, inclusive, habilitar isso, porque daí quando o scanner ele chega num ativo que ele já sabe que existe um agente ali, ele alimenta uma mesma entrada, tá? Ele alimenta a mesma entrada e isso não consome uma outra licença. Exato. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, se a gente não tiver nenhuma dúvida, a gente... O Kaique está perguntando sobre custo da solução, se é por agente. Na verdade, o licenciamento ele é feito por ativo, né? Então, é por ativo monitorado dentro da ferramenta, e aí é independente se a gente vai utilizar agente ou se a gente vai escanear pelo scanner, né? Então, é por ativo. Se te quiser mais ativos e módulos, né? Então, dependendo dos módulos que a gente for cotar. Exatamente. Aqui a gente falou muito de vulnerabilidade, né? Mas cada módulo ele tem o seu universo, né? A Qualys tem frentes, por exemplo, para postura de nuvem, para aplicação web, para container, né? Cada um tem o seu quantitativo. No caso do VMDR, é a quantidade de ativos mesmo, né? E aí, quando a gente fala de ativos, a gente pode estar falando não só de máquinas, né? Não só de SOs, ali, Linux, Windows, etc., mas também de um dispositivo de rede, um firewall, de switch, que são caras que podem ter vulnerabilidades também, né? Então, aí depende muito qual a intenção de cobertura, né, que precisa ser atingida. Mas a gente contaria por IP, basicamente, né? Cada IP ali protegido seria um ativo. Exato. Lembrando que a gente também, o webinar está sendo gravado, então a gente vai disponibilizar o vídeo depois nos canais da Service, caso alguém queira rever. E se a gente não tiver mais nenhuma dúvida, a gente agradece a participação de todos e qualquer dúvida adicional, tanto nós como da Service, como o pessoal da Qualys, a gente fica à disposição para conversar posteriormente. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Queria agradecer também a presença de vocês, obrigado pelo tempo. A gente fica à disposição através da Service, nosso parceiro. Queria também agradecer a Service por essa iniciativa, é um parceiro já de longa data, praticamente, eu costumo brincar que é uma extensão da Qualys, de fato. E a gente fica à disposição para ajudar vocês nessa jornada de identificar os riscos, de entender e navegar pelo universo de gestão de vulnerabilidade. Obrigado, pessoal.